realizar esse documentário, ela surgiu quando a gente começou a escrever o nosso projeto, que é o Jovem do Campo. Então, nós pensamos assim, como que os nossos jovens vão começar a conhecer de fato a região, né, a região geográfica, a cultura da comunidade, né, a história. Então, a gente colocou esse documentário como se fosse uma atividade que buscasse o pertencimento. Então, nosso objetivo hoje, fazer essa roda de conversa com vocês, é resgatar essas memórias da localidade para a gente entender e valorizar também, né? Só se valoriza aquilo que a gente conhece. A gente só consegue compreender a situação atual, o momento atual, o que a gente é ou para onde a gente vai, se a gente souber de onde a gente veio. Então, para a gente poder estar fazendo o nosso futuro, os meninos do futuro estão entendendo o que a gente está fazendo aqui hoje, o passado deles começa aqui hoje, no nosso presente. Então, para a gente poder entender aí quem é o Jorge, quem é a Maria Rosa, para a gente estar podendo passar para as nossas crianças do futuro, para gerações futuras, estarem podendo saber de onde veio, certo? E para onde vai. Aqui é Ribeirão do Jorge, porque toda a vida foi nisso. Deus que nós compramos aqui, que foi Ribeirão do Jorge. E ficou por Ribeirão do Jorge. Agora eles falam que mataram um Jorge aqui. Isso aí não, isso eu não me lembro. Quando nós compramos aqui, foi Ribeirão do Jorge e continuou. Eu não sei, menina, mas eu vejo os outros falando assim, que quando tem uma pessoa velha que morou num lugar há muitos anos, que morreu assim, bem velho, e tinha alguma coisa, né? É que costumam botar o sobrenome dele. É a história, entendeu? Que eu sei. Quem morava junto, mora o João Candomero ali, ele foi comprando as terras, foi ficando rico aí, ele adquiriu um patrimônio grande, ficou como um Ribeirão do Jorge. Pra cima aí era dele aí, a terra toda de Samambaí, tudo era dele. Deixou o filho, deixaram ele. João do Jorge é meu pai, meu avô. Só que ele não tem Jorge no nome dele, é Fernando, né? Minha mãe conta que quando ela veio pra cá, aqui já tinha o nome de Ribeirão do Jorge, que ele era um fazendeiro muito rico, que tinha as terras aqui, né? O Ribeirão foi 2 crianças. Aí uma criança caiu, estava afogando. A outra criança pulou para tirar, estava afogando. Afogou também. E o pai dessas crianças chamava Jorge. Era só Ribeirão. Daí em diante eles passou a tratar Ribeirão do Jorge. Eu já vi contar dele. A Dona Maria já contou pra mim que nesse escorgo lá, o pé de uma bilha, embaixo aqui, ali enchia demais. E até hoje, quando a enchente, enche meio. Aí caiu um homem lá e morreu afogado. Aí eles botaram o nome daqui de Ribeirão do Jorge. Ali a gente tomava banho na cachoeira. Era raso, tem umas pedras. Fizemos piquenique ali já. Quando meu avô comprou aqui o cruzeiro, já está fincada, né? E o que morava aqui disse que o nome do morador era José Lizardo. Aí eles falam, diz que ele fez a promessa e está querendo vender o terreno, né? Aí ia fincar um cruzeiro para achar o comprador. Isso era 1922, quando ele fincou o cruzeiro. Quando apartava a chuva, a gente juntava as crianças tudo. Ia cada um com garrafinha d'água, jogar pé do cruzeiro. Eu vim aqui voltar para casa, né? Depois, com 13 anos, eu vim para morar mesmo, né? Aí fiquei direto. Tinha um engenho, fazia rapadura, toda a vida teve, as vacas de leite. Dia de sábado e domingo não gosto de benzer, só benzo dia de semana, até sexta-feira. Pode vir que eu tô pronta para receber e benzer e pedir a Deus no Senhor para derramar milagre para todos. Eu aprendi com a minha madrinha, mãe do papai. Ela que ensinou as netas e quem aprendeu foi só eu. As outras não fez capricho de aprender, eu fiz. Nós ia deitar, ela, coitada,
Ela sentava na beiradinha da cama e rezava e ensinava nós. Eu, a Alessia, a Sabina, tudo dormia com ela. Ela que me ensinou. Uma vez eu desci para aqui abaixo, aí subo com a dona Rita. Aí ela pegou e falou comigo assim: vou rezar sua menina, vou rezar você, que você tá com quebrante também. Mas de hoje em dia você não vai descer mais para baixo com seus filhos para você rezar. Aí eu falei: por quê? É que eu vou te ensinar. Você quer? Eu falei: quero, ué, quero muito. Se a gente tivesse muito quebrante, as brasas afundam tudo, fica duas brasas por cima da água. Põe fogo no fogão daquelas brasas, põe o copo d'água e vou rezando e vou jogando as brasas no copo d'água. Se tiver com quebrante, afunda tudo. E se não tiver, fica tudo em cima. É 9 brasas. Eu cheguei, eu estudei até o 3º ano, aqui na Maria Professora, aqui, ó. Dali no São Jorge japonês ali, ó. Era comum mesmo. Comum. Era aquelas cadeiras, né? Com dia comprido. Não é igual agora, não. Era bom demais, nosso Deus. E escola de primeira era uma beleza, gente. Eu gostava. A escola é lá embaixo, é só um cômodo. Depois de um ano, eu trabalhei lá, né? Um ano não tinha a sala, era tudo numa sala só. E não tinha uma água direito. Eu buscava água lá para fazer merenda, lavava as vasilhas lá. Ainda pedi os meninos para levar a escolher para eles comer, porque não tinha nada. Tinha umas 60 alunos na sala. Aí aquelas moças ficavam sentadas, os meninos sentavam na janela, sentavam no chão. Tinha umas carteiras, mas não dava para isso tudo. E quantas vezes nós temos desse barranco que eu ali embaixo da estrada, brincando de cobra cega, né? Tinha uma área grande que assim do lado e lá nos fundos lá. Ele ficava brincando bolinha de gude. Teve um dia, nós arrumamos uma briga aqui por causa de bolinha de gude. A Nilda catou as bolinhas, nós jogamos tudo savagem aqui. Ela foi pro jogando e contão. 1, 2, quando ela chegou o nosso 50, aí pegou assim: vou jogar esse trem tudo é fora, menino. E pegou, jogou aquele troço tudo ali, tinha um branquearal ali. Esse não é Brasília. Lembro muito bem, não, mas ainda lembro. Já saía dali, almoçava e a pé lá na escola, lá onde era o pocinho, o poço. Lá a gente estudava, voltava para trás a pé. Não tinha merenda, não tinha carro para trazer, não tinha nada. A água era naquela ponte lá. Eu fiz um trio assim, ia lá e apanhava água, fazer merenda, e para lavar as vasilhas e tudo. Quinquei uns paus lá, fiz uma espécie de um geral assim, e lavava as vasilhas, quando lá em cima. Eu fazia merenda para os meninos, era muito menino. Aí quando a merenda acabava, aí as professoras pediam os meninos para trazer de casa. Aí os meninos pegavam e traziam, um trazia um bocadinho de arroz, outro trazia um bocadinho de fubá, e cada um trazia uma coisinha para misturar. Mas aí o japonês plantou uma horta ali, começou levando muita verdura e muita tomate, batatinha e tudo, né? Mandava muita coisa para lá. Aí eu pegava, juntava aquilo, tudo. Jorge japonês. Plantava batata, repolho, tudo quanto era verdura podia caçar lá que tinha. E dava nós também, muitos baús. A gente não tinha merenda e ia catando goiaba para as estradas para comer, que tá com fome, até chegar em casa. Passando fome para estudar, foi fácil não. Era um pratinho, dava um prato para cada um. E eu ainda ficava satisfeito, porque naquele tempo não tinha carro para levar nem nada, uma distância que eles andavam. Coitado, eu passava fome no caminho, né? Eu ficava com dó. Tinha uns que eu ficava até com dó. Às vezes tinha tão pouquinha coisa que eu ficava desanimada de ter de fazer. Porque eu nem ia dar nem um pratinho para cada um. Eu ficava com dó e fazia aquilo. E dava um pratinho para cada um, mas ao menos torrava um bocadinho, então ficava com dó dele. A gente vê aí, iniciou que ela ficou muito apertada, lá a casinha que foi quebrando o quarto, fazendo aquelas coisas. Aí conseguiram essa área aqui para fazer o colégio. A gente estudando lá e construindo este colégio aqui. Por prova, esse colégio, se for lá nas cotas, era onde nós estamos sentados aqui.
Depois é que ele mudou. É, eles falaram, ó, agora quando fazer o grupo grande ali, eles falaram. Aí essas escolas vão fechar, a Bailodina e Gladinho, tudo ali. Então essa obra aqui foi iniciada, teve aqui, ela foi quebrada várias vezes, reconstruída várias vezes que ela foi, até ultimamente, agora ela foi quebrada de verdade, feito obra, né, que tá aí. Teve a municipalização, né, as escolinhas que a gente tinha aqui no entorno, São José dos Pinheiros, Capanema, Ribeirão do Jorge, tudo era uma escola estadual. Aí aconteceu a municipalização, tornaram-se escolinhas municipais. Aí, com o passar dos anos, poucos anos, viram que seria mais interessante trazer essas escolinhas picadinhas aqui da comunidade para a Escola Municipal Ribeirão do Jorge. E foi muito bom, porque nós tínhamos escolas com turmas multisseriadas. Então, deu o nome para essa escola aqui de Escola Estadual de Ensino Fundamental. Gente, a escola tem que ter o nome. Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio não é nome de uma escola. Então, vocês vão ter que fazer uma pesquisa na comunidade para poder colocar um nome nessa escola. Eu e a diretora Marisa, né, nós começamos a pesquisar. Nós fomos atrás de professores que trabalharam na escolinha que eles já citaram aqui, que era a escolinha pequenininha que tinha aqui. A gente queria saber, né, o que elas tinham para contar para nós, né, dessa escola aqui, que a gente precisava dar um nome para essa escola. E para dar nome, né, a espaço público, a gente precisa de dar o nome de uma pessoa que já é falecida e que teve uma atuação importante na comunidade. Aí citaram o seguinte, que aqui do lado, né, da escolinha, daquela pequena escolinha, morava uma família, Soquito e a Dona Maria Rosa. Eles eram considerados amigos da escola. A merenda era feita na casa dessa família, no fogão de lenha. E naquela época ela relatou, né, essa professora e outras relataram que a merenda era muito escassa. Às vezes chegavam, né, a merendeira falava assim, olha gente, hoje o que tem ali não dá para fazer a merenda para os alunos. Ajudavam no que podia. Tinha nessa escola filhos, né, dessa família do Dona Maria Rosa e de Soquito que estudavam. E assim, foi pessoa, né, que teve uma atuação importante na comunidade, né, pensando aqui nessa escola. Aí veio a ideia, então, já que nós precisamos, vamos homenagear ao Soquito colocando o nome da esposa dele, que é a Maria Rosa de Freitas, que é mãe da Margarida, mãe da Maria Rosa, irmã do senhor Irivaldo, né? Aí conseguimos o nome da nossa escola. Minha mãe era uma pessoa muito gentil com criança, por tudo, e não gostava de ver nenhuma criança sozinha. E aí, na escola aqui, eu não morava aqui não, mas eu vinha muito ali, ela falava assim, ó, amanhã não tem merenda, mas eu vou fazer a merenda para os meninos. Mas aí ela gostava muito dos meus alunos, de acalar meus meninos, só sabia ensinar mesmo para as crianças, ensinar como é que era, a professora ensinava, também ensinava. Eu cozinhava merenda lá na casa deles, cozinhava lá na casa dela, trazia para a escola, fogão de lenha. Cozinhava na lenha, um arroz, uma canjiquinha, um macarrão. E aqui nós temos alguns pontos principais, né? Nós temos a Igreja Católica aqui, que é uma representação para o povo católico da comunidade. Nós temos o postinho que atende à saúde. Nós temos, né, a escola municipal, ali embaixo, a escola estadual aqui. Nós temos, né, a casa de oração ali embaixo. Nós temos a assembleia também, que foi feita ali embaixo, que é um ponto para a comunidade também. O PSF, ele foi construído dentro da escola, né? Eles pegaram um pedacinho do terreno, que foi inaugurada 20 de julho de 2009. Quando iniciou, a gente tinha só atendimento básico do médico. Hoje não, a gente tem sala de vacina, a gente tem sala do dentista, né, semanalmente, a gente tem outros atendimentos. E assim, é uma melhoria muito boa para a comunidade. Porque na minha época criança, minha mãe tinha que me levar fervedouro no colo, a pé, para poder me vacinar. E hoje não. A gente está aqui dentro da comunidade, um acesso
carro à vontade, tem o carro da escola, e tudo muito fácil, né? O acesso muito bom. A ideia foi da minha menina. Mãe, eu quero salvar chup-chup nós vender. Aí a gente gelou o chup-chup para vender lá na serra. Tinha um jogo lá, né? E vamos vender no campo. Aí vendeu pouco chup-chup, voltamos chup-chup de volta. Aí depois, né, alguém trouxe pra escola, aí os meninos viram, foram lá na varanda com uma Juracena, escolharam, compraram, e aí nós vai vendendo. Não foi ideia minha, não tinha ideia de vender em momento algum. Foi a minha menina que teve a ideia de vender e a minha sogra que me deu força, foi com uma mãe pra mim. Meu pai, se você perguntar a ele quantos campos ele fez, ele fala que fez 11 campos. O campo aí que fez, nós gostávamos de bola, era bem animado. Aí lá vai diminuindo os campos, aí fizemos as pequenininhas aqui. Quando fala que não fez nada, aí fizemos o mesmo. Quando nós mudamos para aqui, eu vou falar com você. Isso aqui era tudo, isso tudo aí era sapê, tudo. Nossa Senhora, melhorou, foi muita coisa. Não tinha para carregar nós, não tinha nada. Hoje a facilidade mesmo, tem tudo, tem merenda, tem tudo. Agora tá tudo fácil. Menino passa no ônibus ali, já vai embora. Falei, ô, coisa boa. Se fosse meu tempo.